do Águas da Serra. Meu nome é Luana Rezende Reis, eu sou médica. Estou aqui para falar da especialidade biossegurança. Primeiramente, em relação a aerosóis. O que são aerossóis? São partículas microscópicas que permanecem suspensas no ar e podem carregar elementos químicos, biológicos, radioativos, entre outros. Agentes de risco é qualquer componente de natureza física, química, biológica ou radioativa que possa vir a comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente em geral. E como estamos falando de biossegurança, a biossegurança é um conjunto de medidas voltadas para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. E material biológico em si é todo material que contenha informação genética e seja capaz de autorreprodução ou de ser reproduzido em um sistema biológico. Inclui os organismos cultiváveis e os agentes infecciosos, no caso as bactérias, vírus, protozoários, também as células humanas, animais, vegetais e organismos ainda não cultivados. Em relação ao acidente, porque nós temos diferença entre acidente e incidente. O acidente é todo evento anormal no local de trabalho e ele traz dano ao patrimônio da entidade ou empresa, diferente de incidente, porque incidente é uma circunstância acidental passível de ocorrer durante o trabalho, mas sem danos imediatos ao trabalhador. Porém, com possibilidades de agravos futuros se não houver uma medida urgente de bloqueio. E patogenicidade, patogênico, é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. Biossegurança, temos também os riscos físicos e os riscos químicos. Dentre riscos físicos, que são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas externas, radiações, etc. Já os riscos químicos são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, névoas, neblina, gases, entre outros. EPI, equipamentos de proteção individual. Eles são empregados para proteger o pessoal da área da saúde de contatos com agentes infecciosos, tóxicos, corrosivos, calor excessivo, fogo, entre outros perigos. Eles também servem para evitar contaminação do material em experimento ou em produção. Exemplos de EPIs usados na área da saúde é luva, gorro, máscara, avental, propé. O primeiro cuidado é vigilância. Manter comunicação com a Organização Mundial de Saúde ou outras organizações internacionais. Divulgar as normas e diretrizes. Garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e monitorem os casos. Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos. Manter a rede de vigilância e atenção à saúde organizadas. Monitorar eventos e rumores na imprensa. Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos. Divulgar amplamente materiais de educação e saúde para o trabalhador da saúde. Temos também que ter o suporte laboratorial, que é garantir a execução dos fluxos para o diagnóstico laboratorial para a detecção de infecção humana. Aplicar os protocolos de diagnóstico para infecção. Garantir os insumos para diagnósticos de infecção. Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial. Apoiar e garantir o transporte das amostras, apoiar os serviços privados
e garantir a realização do diagnóstico. Ter também medidas de controles de infecção em geral. Assistência. Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de atenção. Apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas ou contratação de leitos com isolamento para o atendimento. Orientar, em caso de surto ou epidemia, a organização da rede de atenção à saúde para disponibilidade de UTI que atenda à demanda de cuidados intensivos para os casos graves. Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no atendimento dos casos suspeitos. Apoio à assistência farmacêutica, garantir estoque estratégico de medicamentos, disponibilizar medicamentos indicados, rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento desses medicamentos. Medidas de saúde em pontos de entradas, como portos, aeroportos e passagens de fronteiras. Comunicação de risco. Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em geral. Informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e população geral. Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública. E todos os cuidados de gestão. Emitir instruções para os órgãos de governo sobre diretrizes de controle de infecção e o uso adequado de equipamentos de proteção individual. Identificar fomentos para ações emergenciais no enfrentamento da pandemia-epidemia. Surto, endemia, epidemia, pandemia. O surto é um aumento no número de casos, um aumento no número de eventos de uma determinada enfermidade em uma área geográfica delimitada ou em uma população institucionalizada. Exemplo de creches, escolas. Já a endemia é quando nessa área delimitada, essa área geográfica delimitada, eu tenho a presença contínua da enfermidade. Já a epidemia, a área, ela não é bem delimitada, ela já é uma área mais ampla, mais larga e um aumento excessivo no número de casos. A pandemia já é um aumento exagerado do número de casos em diversos países e até mesmo continentes. De pandemias ocorridas no passado, uma foi a peste negra em 1347 e foi por contágio com uma bactéria, a Yersinia pestis, que primariamente ela contaminava pulgas em roedores até a transmissão para humanos através dessa pulga. E os sintomas dependiam do órgão acometido. Dor no local do órgão acometido devido ao aumento de gânglios linfáticos e outros sintomas sistêmicos, febre, tosse. Estima-se que 1/3 da população foi dizimada na época. Outra pandemia que tivemos no passado foi a gripe espanhola, que ocorreu em 1918. O contágio foi a partir de gotículas de saliva que eram projetadas ao espirrar e ao tossir pelo vírus influenza A. A medida de biossegurança também foi evitar aglomeração e os sintomas também, sintomas sistêmicos, de tosse, febre. Nenhuma das duas teve um tratamento específico, eram mais tratamentos sintomáticos. Isolamento e quarentena são coisas diferentes. A quarentena é uma medida de governo, então ela possui força de lei. O próprio nome diz quarentena, então pode durar 40 dias, mas caso a depender da situação epidemiológica atual, esse tempo pode ser estendido. E
Se a orientação, às vezes, é de fechamento de bares, restaurantes, caso haja um descumprimento, pode acontecer da pessoa, do estabelecimento, ser punido, né? Multas, envolver multas. Já o isolamento vai depender de alguma avaliação de algum profissional da saúde em maioria dos casos. O médico ou outro profissional da saúde avalia o paciente e, a fim de evitar propagação dessa doença infecciosa, propagação para que mais pessoas se contaminem, ele opta por permanecer esse paciente isolado no seu domicílio, com todos os cuidados de higiene. Todas as duas medidas, tanto a quarentena quanto o isolamento, é para que evite a propagação do vírus, algum outro agente etiológico infeccioso. É importante eu estar lavando primeiramente eles. Lavar com água e sabão. Então, como eu já lavei, não tem problema eu estar relando na torneira. Molha a mão com água e sabão, que é importante, a palma da mão. E lavando a palma, eu já preocupo entre os dedos de estar lavando também essa região. Posso mudar a posição, porque aí eu pego áreas que eu não lavei na primeira passagem, certo? Palma, dorso da mão, entre os dedos, em movimentos circulares, as unhas, a ponta dos dedos, dedão, punhos. E tomar cuidado de não fazer esse movimento contrário, fazer esse movimento. Deixar enxaguar bem, para toda a água cair. O tempo de lavagem das mãos é aproximadamente uns 20 segundos. E o melhor é o papel toalha, porque eu vou estar descartando ele. E o papel toalha deixa as mãos mais sequinhas, porque sabe-se que a umidade ajuda na propagação do micro-organismo. Então eu enxugo bastante, deixo bem sequinha e, como é descartável, é uma boa, sendo melhor, na verdade, a opção o papel toalha do que a toalha de pano. E diante de frasco contendo álcool, e eu vou mostrar o porquê que não é qualquer formulação de álcool que vale para fazer uma higienização correta das mãos, tá? Lembrando que, primeiramente, eu dou preferência em lavar as mãos com água e sabão. Somente se eu não tenho disponível água e sabão que eu vou partir para essa outra substância que é o álcool, né? A gente tem a formulação mais comum, que é o álcool de uso doméstico, que nele existe a porcentagem, na verdade, a quantidade de 46 INPM do Instituto Nacional de Pesos e Medidas de álcool, sendo que em relação a 100, 46 de álcool e 54 de água. Só que essa quantidade, 46 de álcool, é uma quantidade muito pequena, então não chega a ser eficaz para matar algum tipo de micro-organismo existente na mão. Temos a formulação também com 70% de álcool e 30% de água. Essa sim é uma concentração boa, ótima de álcool. Mas esse aqui a gente tem o álcool líquido. O álcool líquido a gente tem que evitar passar em mãos, porque eu posso estar ressecando, causando rachaduras nas mãos com o uso do álcool líquido. Então eu deixo ele reservado para limpeza de superfícies. Aqui é só uma demonstração
se fosse um álcool comum de ser encontrado também, que é o 92,8 de álcool e uma quantidade então muito pequena de água. Essa quantidade, por ser de muito álcool, e o álcool é uma substância volátil, ela evapora muito rápido, então ela não dá tempo para a substância agir e estar agindo nesses micro-organismos. Então eu não faço opção nem para o de 92,8 e nem para o de 46, tá? O ideal seria o 70%. Esse líquido para superfícies e o gel para a higienização das mãos, certo? Então eu vou mostrar como que eu higienizo as mãos com álcool em gel, tá? É importante eu ter retirado qualquer acessórios, anéis, aliança, relógio, e do mesmo jeito que tenho tempo para agir com água e sabão, se eu estivesse lavando com água e sabão, que é no mínimo 20 segundos, é o mesmo procedimento para o álcool em gel, tá bom? Então, palmas, o gel já está aqui na minha mão, entre os dedos, dorso das mãos, dedão e punhos. Vacinas, elas funcionam como um processo de imunização ativa. Meu organismo vai ser apresentado a um antígeno enfraquecido, inativado, e a partir daí vai haver uma produção de anticorpos. Então, se depois, em outra ocasião, eu tiver apresentação desse mesmo antígeno, meu organismo vai ter essa produção de anticorpos e vai ser uma defesa do organismo. É importante estar com a vacinação em dia a fim de evitar doenças que existem. Vacinação não são todas as doenças que a gente tem vacinação, mas vai evitar as doenças dos patógenos que tem vacinas criadas. Sarampo. Quais são os sintomas? Febre alta, conjuntivite, manchas avermelhadas pelo corpo, aumento de gânglios. A forma de contágio é através de gotículas de saliva. A pergunta é, existe cura atualmente? Na verdade, existe controle com vacinação. Existe vacinação para o sarampo. Tinha a doença em 2016, o Brasil recebeu um certificado de eliminação da doença pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Contudo, voltou o surto de sarampo, principalmente na região norte do país, Roraima, Amazonas e Pará.